explicar daqui a pouco como é que funciona. Aqui está a molécula da naltrexona. A naltrexona no corpo metaboliza em 6-naltrexol. Aqui eu dou a baixa dose de naltrexona. Eu faço um upregulation dos receptores OGF. Eu faço um aumento na sensibilidade dos receptores OGF e aumento a produção de OGF, ou seja, da metaencefalina. E tudo isso junto leva a um efeito. A mesma coisa que eu falei para ozônio, quando nós temos a aula de ozônio, eu vou falar aqui. Olha que bonito. Quando eu dou 4,5 miligramas de naltrexona, eu tenho um estímulo do sistema imune. Quando eu dou mais, eu vou aumentando a dose, eu tenho uma depressão do sistema imune. Então, baixa dose é um mecanismo, alta dose é outro mecanismo. Não tem nada a ver. São mecanismos diferentes. Baixa dose e altas doses. Muito bem. Aqui está, ó. Baixa dose é estimulante, alta dose é inibitório. Tá vendo? Baixa dose estimulante, alta dose inibitório. Então, o que nós estamos concentrados aqui na procura é de 4,5 miligramas por ml. Você vai comprar na farmácia, a naltrexona vem na forma de cloridrato, você não precisa saber disso, quer dizer, você não precisa escrever cloridrato de naltrexona, você precisa escrever naltrexona, 3 miligramas, 4,5 miligramas, uma cápsula à noite, entre as 9 e a meia-noite é o ideal, tolerável das 9 às 2 da manhã, ideal das 9 à meia-noite, e aí mostra a estrutura dela, etc. e tal. Tá? Quando se dá 50 miligramas de naltrexona, também conhecido como EN1639A, porque foi a indústria farmacêutica ENDO quem colocou a naltrexona no mercado, foi quem desenvolveu a naltrexona nos Estados Unidos. O Endo Laboratório, em 1963, essa molécula foi descoberta em laboratório e foi desenvolvida. Quando se dava 50 miligramas de naltrexona, naquela época, as pesquisas mostravam que quem tomava 50 miligramas de naltrexona tinha níveis plasmáticos de 2 nanogramas por ml. Eu vou fazer uma simples regra de 3. Isso aqui não existe na literatura. Eu estou fazendo uma regra de 3. Quem toma 4,5 miligramas, se for correspondente, vai ter em torno de 0,18 nanograma por ml de plasma. Eu não encontrei na literatura dosagens no sangue para quem está tomando 4,5 miligramas. As dosagens existem para quem está tomando 50, 100, 150, 200, 250, 300 miligramas. E aqui está a correlação. Eu estou fazendo apenas uma extrapolação, mostrando para você o quanto baixas são essas doses, e o mecanismo é totalmente oposto da alta dose. Então aqui está a explicação de um medicamento que em baixas doses tem uma ação e que em altas doses tem uma ação exatamente oposta. Exatamente oposta. Deixa eu contar a história para vocês. Em 1969, a DuPont comprou a Endo Laboratórios. E claro que veio junto a naloxona, que era um produto da Endo, e esse Endo 1639A, que depois vai ser chamada de naltrexona. Em 1984, ela foi aprovada pelo FDA para o tratamento de dependência por heroína, 50 a 300 miligramas por dia. A Endo lançou no mercado com o nome de Trexan. Em 1995, ela foi aprovada pelo FDA para alcoolismo. E por uma estratégia de marketing, o nome mudou para Revia ou Revia, isso que você vai encontrar na farmácia da esquina ali. Até bem pouco tempo, até 3, 4 anos atrás, eu sugeria para as pessoas, que eu venho trabalhando com isso, deve ter uns 8 anos que eu venho em contato com baixa dose de naltrexona na minha vida. Eu sugeria para as pessoas que comprasse a Revia. Ali, você fazia uma prescrição para o paciente comprava o remédio na farmácia normal ali, 50 miligramas, levava para uma farmácia de manipulação, mandava triturar, mandava misturar e mandava fazer cápsulas de 4,5. Dos últimos, Valdir, onde é que está o Valdir? Quanto tempo tem que vocês importam naltrexona?
2 anos. Nos últimos 2 anos, talvez por influência do Laí Ribeiro, eles começaram a fazer importação de naltrexona, porque eu comecei a falar disso, comecei a citar, o pessoal começou a pedir, etc. e tal. Então a Embrafarma já importa isso, e ele é o proprietário de uma importadora, a Embrafarma, que distribui para as farmácias de manipulação. Então hoje você não tem mais a necessidade de comprar um remédio Revia ali na esquina e mandar triturar, porque é contra a lei, inclusive, contra a lei. O farmacêutico que vai fazer isso, ele está correndo risco. Não é permitido pela Anvisa fazer isso. Mas antigamente não tinha, quem não tem cão caçar com gato, não tinha outra opção. Hoje você já receita na farmácia de manipulação e a farmácia compra da Embrafarma e aí faz o produto do jeito que você quer, tá bom? Em 1997, porque na realidade está terminando por aqui, em 96 terminou, deram mais um prolongamento lá, uma prorrogação, foi para 97, tornou-se genérico. Ninguém quer saber disso. Você vai conversar com os laboratórios? Não quero saber disso não, pô. Isso aí é genérico, isso é muito barato, isso custa muito pouco, eu não estou interessado, isso não dá dinheiro. Não dá dinheiro e ficou separado, ficou isolado, ficou sozinho, sem ninguém tomar conta. Bom, olha a comparação aqui. Aqui eu tenho naltrexone, alta dose, aqui eu tenho naltrexone, baixa dose. Quando eu dou alta dose, 50, 100, 200, 300 miligramas, eu diminuo ele funciona como antagonista. Antagonista. Ele é antagonista. E ele vai inibir tudo isso aqui, ó. Ele vai inibir a produção de linfócito T, linfócito P, exterminadores naturais, etc, 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 etc. Bom, quando você faz em baixas doses, a coisa acontece o contrário. Ele funciona como um estimulador do receptor. Ele se torna agonista. Você vai dizer, mas como que ele se torna agonista em baixas doses? Você bloqueia o receptor à meia-noite, você toma ele às 9, absorve e tal, bloqueia à meia-noite os receptores, principalmente o mu e delta. Por um mecanismo reflexo, aumenta a produção das metaencefalinas, faz um upregulation dos receptores. E aí, na hora que você acorda, como aquilo é uma quantidade pequena, já saiu dos receptores, agora os receptores estão livres, ou seja, você provocou um aumento na produção desses opioides. Tá? Um aumento na produção dos opioides. A Paracelso é considerado o pai da toxicologia. Era um médico alemão que viveu de 1493 a 1541. Ele dizia o seguinte, todas as substâncias são venenos. Não há nenhuma que não seja um veneno. A dose certa diferencia um remédio de um veneno. É exatamente o que você está presenciando aqui. A dose certa diferencia entre um remédio fantástico, se não o mais fantástico que você vai encontrar em medicina, porque até hoje eu nunca fui apresentado a uma substância sem efeito colateral, que trata HIV, que trata AIDS, que trata todas as doenças autoimunes, que trata doenças neurodegenerativas, que trata câncer. Eu não conheço. Pode ser que você conheça, eu não conheço. Eu nunca vi nada parecido chegar às minhas mãos. Nunca. Há 8 anos atrás eu conheci isso, assisti uma aula disso nos Estados Unidos, me encantei com esse processo, e venho nesse processo, e hoje nós estamos aqui apresentando isso para vocês, como fazendo parte do esquema. Mas eu já venho falando sobre os meus cursos de hormônio, eu sempre tiro uns 10 minutos para falar sobre. Claro que 10 minutos entra no ouvido e sai no outro, pessoa, um ou outro capta e começa. Você vai começar a dar feedback para mim, porque você vai ver os resultados que são impressionantes. Então, tem estudos na literatura mostrando que as baixas doses de naltrexona estimulam o sistema imune. Entendeu? É esse o mecanismo pelo qual ele funciona. Ele cria uma homeostase do sistema imunológico. O sistema imunológico, como se sabe, ele vem de células-tronco pluripotentes, tem a ramificação linfóide, a ramificação mieloide, aqui passa pelo timo, é o T-linfócito, aqui está o natural killer, aqui está o B-linfócito, que pelas células plasmáticas vão formar os anticorpos. Tudo isso é estimulado pelo sistema, pela beta-encefalina, que é aumentada em função das baixas doses de naltrexona.
A imunidade ela pode ser adquirida ou ela pode ser inata. O que é a imunidade inata? É a primeira linha de defesa contra os micróbios, reconhecimento de estruturas compartilhadas por vários micro-organismos. As bactérias negativas liberam os licopolissacarídeos, você sabe, nós já estudamos isso aqui, os LPS, que vão ativar, então, os anticorpos. Os componentes são barreiras epiteliais, fagócitos, neutrófilos, monócitos, células natural killer e sistema de complemento. O que é uma imunidade adquirida, adaptativa ou adquirida? A adaptativa ou adquirida é a imunidade mediada por linfócitos que têm especificidade para macromoléculas distintas. Tem memória, resposta mais vigorosa numa segunda exposição ao mesmo patógeno. Então você tem a inata, que é inespecífica, é genérica, e você tem a adaptativa ou adquirida, que já é específico para aquilo. Você tem aquela vacina, ou você sofre daquela doença, infecto-contagiosa, e você, na segunda vez que você entra em contato com aquele patógeno, você não vai ter, porque os anticorpos estão lá.